Antes da nossa reflexão de hoje, alguns avisos importantes. Lançamento do livro de Jesualdo Costa, escritor espírita, Deus Espírito Universal Supremo, é o nome do livro. O lançamento será no dia 14 de dezembro, sábado, às 20 horas. Todos estão convidados para essa palestra de lançamento do livro de Jesualdo Costa, escritor espírita. O nome do livro, Deus Espírito Universal e Supremo. Também a gente quer lembrar a campanha do alimento, tão importante no nosso centro espírita, alimentos não perecíveis, que são utilizados para a formação das cestas básicas. A nossa instituição auxilia mais de 300 famílias carentes, oferecendo cestas básicas para essas famílias. Então, arroz, feijão, sal, açúcar, macarrão, molho de macarrão, farinha de trigo, farinha de rosca, enfim. O que você puder trazer vai ser muito bem recebido e muito bem destinado às famílias carentes. O mesmo a gente fala para as roupas, Se você tem roupas usadas em bom estado de conservação e queira trazer para nós, a gente também doa essas roupas para as pessoas carentes mais necessitadas da nossa comunidade. Então, aquela peça que muitas vezes você já nem usa mais, está lá guardada no guarda-roupa, E pode ser útil para ajudar as pessoas mais necessitadas da nossa casa espírita. Então, são esses os avisos aqui, para nós hoje. E vamos, nesse momento, fechando um pouquinho os olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, para pedir ao Pai Maior que abençoe esse nosso encontro de hoje, essa nossa reflexão. Vamos orar especialmente pelos irmãos mais necessitados, abandonados nas ruas, nos leitos dos hospitais, nas instituições de caridade, muitas vezes abandonados dentro de seus próprios lares, pela indiferença de seus familiares, pessoas que estão sofrendo. Vamos orar também por todos aqueles que pensam em cometer suicídio, para que os espíritos de luz consigam demovê-los de tal atitude que tanto sofrimento causa para todos nós. Vamos também pedir a Deus para que abençoe cada uma das nossas famílias, concedendo-nos sempre o vosso amor, Senhor, e a vossa graça. Isto nos basta. Como já diria Inácio de Loyola, nada mais queremos vos pedir. Com todas essas intenções e mais aquelas que a gente não precisa verbalizar em voz alta, a gente inicia a oração de hoje da mesma forma como Cristo ensinou aos seus apóstolos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E o nosso tema de reflexão de hoje é um tema bastante polêmico, O jovem e o espiritismo. Seguinte frase, talvez a gente tenha dificuldade de acertar se a gente não estiver lendo, Quem foi o autor dessa frase? Diz assim: os jovens de hoje gostam do luxo, são mal comportados e desprezam a autoridade, não têm respeito pelos mais velhos e passam o tempo a falar em vez de trabalhar. Essa frase foi dita pelo grande filósofo grego Sócrates, mais ou menos 4 séculos antes de Jesus encarnar. Acreditam nisso? Sócrates falava dessa forma. Mas o que é a juventude, em termos oficiais? Se a gente pegar a ONU, para a ONU, jovem é a idade que compreende, da faixa etária dos 15 aos 24 anos. Já no nosso estatuto, a juventude dos jovens brasileiros, essa idade é de 15 a 29 anos de idade. E alguns locais que consideram a juventude dos 15 aos 40 anos. Mas será que é por faixa etária que a gente reconhece um jovem? Acho que não, A juventude está aqui, Está na cabeça, está no coração. Na maneira da gente se comportar, a gente demonstra se é realmente jovem ou não. Mas a gente tem tantos bons exemplos que a gente muitas vezes custa acreditar. Nós temos aí, por exemplo, Jesus,
o exemplo de um jovem realmente voltado para Deus, totalmente voltado para Deus, que já aos 12 anos de idade é encontrado entre os doutores da lei, revelando ensinamentos preciosos para aqueles que eram a nata do judaísmo naquela época, né? E que mais tarde iriam condená-lo à morte infamante de cruz. Mas já aos 12 anos, o menino Jesus, o adolescente Jesus, já nos impressionava com a sua sabedoria, discorrendo sobre assuntos dos mais variados e dos mais pertinentes da sua época, discutindo entre os doutores da lei. Nós temos também exemplos na doutrina espírita muito bons. O jovem Chico Xavier, aos 22 anos, publicava o seu primeiro livro, Naso de Além Túmulo. Olha que beleza. Já psicografando obras, das mais de 500 obras por ele psicografadas, o jovem Chico fazia um grande papel no estímulo da juventude às boas práticas. Divaldo Franco, que também desde criança começou a trabalhar, né, a conhecer os meandros da mediunidade aflorada e mais tarde a dedicar toda a sua vida à sua juventude, né? Graças a Deus ele melhorou bastante, já está melhor o nosso querido Divaldo, mas desde a sua juventude dedicou-se à prática da mediunidade responsável, à prática da caridade. Na Mansão do Caminho, lá no bairro Pau da Lima, em Salvador, um bairro muito pobre, onde Divaldo representa um grande apoio às crianças jovens necessitados de lá, fazendo um trabalho social fantástico. Mas não é social, é um trabalho de amor, apenas social, né? É um trabalho de amor, de entrega, de caridade fraterna imenso que ele lá desenvolve. Enfim, nós temos grandes exemplos também na história do cristianismo mais antiga, né? A gente pega Francisco de Assis. Quem diria o jovem Francisco de Assis, de família rica, iria um dia abandonar a casa do pai, a riqueza e o conforto, para se dedicar a reconstruir, né, o cristianismo no mundo, dando um exemplo de dedicação, de amor aos pobres, um exemplo de renúncia à materialidade. Quantos jovens nós tivemos na história que se dedicaram, né, a causas nobres? O jovem Siddhartha Gautama, o Buda, né, conhecido como Buda, também deixou todo o luxo, o conforto do seu palácio para viver na floresta, nas florestas, na companhia dos pequenos moradores, né, moradores das florestas, né, os agricultores mais humildes e pobres da sua época, do seu período, né, que moravam na floresta. E Buda, ao abrir mão de todos aqueles confortos e luxos que possuía, ele encontra o que nós chamamos de iluminação, o desprendimento da matéria necessário à elevação dos grandes espíritos, né? Então, quantos exemplos de juventude dedicada nós temos que podem iluminar a nossa juventude hoje? É muito fácil falar mal dos jovens, mas é muito mais difícil, né, educá-los. É muito mais difícil educá-los, porque os jovens serão aquilo que nós proporcionarmos a ele em termos de educação. Se a nossa educação no processo educativo não está bom, não é de se esperar outra coisa que a juventude também se corrompa. Quantos vícios são oferecidos aos jovens de hoje, né? Quantas facilidades que se encontra para se desviar do caminho reto. Às vezes na esquina de casa está toda a perdição. Às vezes nas esquinas das ruas, das escolas e dentro delas, muitas vezes estão oportunidades terríveis de desvio de rota segura, desvio da rota do amor, desvio da rota de Cristo, oferecidos aos jovens, né? Quantos se perdem no mundo das drogas e, o que é mais triste falar, muito mais do que tudo, do suicídio. Nos países mais evoluídos do mundo, as taxas de suicídio de jovens são enormes, principalmente na faixa dos 15 aos 30 anos. Eu estou falando de países onde o avanço tecnológico e humano é muito grande. Estou falando de Suécia, de Noruega, de Finlândia, de Coreia do Sul. Países que são exemplos de educação, de modelos educacionais consagrados no mundo todo, onde a juventude se mata. E a pergunta que a gente se faz, mas se eles têm tudo, por que se matam? Por que será que querem abreviar a vida? Será que tem tudo mesmo? Será que só boa roupa, comida, casa, isso é suficiente? Basta?
Se bastasse, eles não se matariam, não é? E aí eu me recordo do grande cineasta, do grande autor Charlie Chaplin, que numa das suas obras mais lindas que deixou a humanidade entusiasmada, repleta de Deus, ele diz assim: nós não somos máquinas, nós somos seres humanos, e mais do que de máquinas, nós precisamos de carinho e afeição. E essa é uma realidade. Carinho e afeição fazem falta a todos os seres humanos. E muitas vezes o celular que a gente oferece irresponsavelmente na mão deles, o recurso tecnológico, o dinheiro fácil, não educam. Pelo contrário, fazem-nos perder o contato afetivo essencial ao desenvolvimento. O Dr. Harlow, há muito tempo, na década de 40, um dos grandes mestres da psicologia, fez um teste que deixou o mundo assombrado com os macacos rezos. Ele tirou alguns macacos do conforto e do carinho de suas mães, e olha que experiência difícil de ser feita, né? Teve que sacrificar alguns animais, né? Não no sentido de matá-los, mas de privá-los do contato com as suas mães biológicas. E criou esses macaquinhos apenas com água, calor e comida. E conforto. E depois também deixou que outros macaquinhos fossem criados pelas suas mães naturais, biológicas, e depois comparou os macaquinhos depois que eles cresceram. Os que haviam sido criados com as suas mamães biológicas manifestaram um comportamento normal, eram os macaquinhos que conseguiam se associar, reproduzir, brincar, serem, aspas, né, felizes, né? E os macaquinhos que foram criados só com água, comida e conforto material, se transformaram em macacos agressivos, espancavam as suas próprias crias, espancavam as suas companheiras, manifestavam uma agressividade, um comportamento completamente fora do padrão de normalidade. Se até os animais precisam de carinho, quanto mais nós seres humanos. Falta afeto, falta o carinho, falta atenção. Não adianta dar tudo e ao mesmo tempo não dá nada. Criança quer colo, criança quer carinho, criança quer atenção. E os jovens serão de acordo com a atenção que a gente der para eles. Quantas vezes a gente chega em casa, ou muitos chegam, né? A criança quer falar, quer conversar, quer contar o dia da escola. A gente não dá atenção. A gente aumenta o volume do jornal, pega a bebida, acende o cigarro, muitos, né? Belo exemplo, eu não quero que meu filho beba nem fume, mas eu na frente dos meus filhos bebo e fumo. Olha o exemplo, não é? A gente tem que aprender que os jovens, eles não escutam muito o que você fala, mas eles olham e observam muito o que você faz. Então aquela frase antiga, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, acabou. Hoje o acesso à informação é enorme. As redes sociais, a internet, coloca na mão dos jovens todo tipo de informação. E as mentiras, como já se dizia no jargão popular, têm perna curta e são filhas do diabo, né? Então, não adianta mentir por muito tempo, porque a mentira acaba sendo descoberta com facilidade por eles. Eu sou professor, eu dou aula há muitos anos. Quando você dá uma estatística errada numa aula, alguns alunos pegam, professor, isso aqui já mudou, viu? Já estou sabendo que essa estatística sua está ultrapassada. Então aquela fase, não vou me preparar, jovens são todos assim mesmo, isso é mentira, né? Os jovens são o produto da educação que nós oferecemos para eles. Se nós oferecermos uma educação de qualidade, se os pais forem mais acolhedores, fraternos, se a gente investir mais tempo na educação dos filhos e trabalho sério, eles serão não só jovens, mas seres humanos melhores, independente da idade. Ser pai não é simplesmente conceder a genética, proporcionar a encarnação. Ser pai é cuidar
é olhar, é criar. Quando eu falo pai aqui, bem entendido, pai e mãe, né? A gente precisa dar atenção. Atenção é muito importante. E o jovem espírita e o espiritismo, diante de tudo isso, tem um papel preponderante, porque muitos de nós voltamos na condição de pais com os filhos que outrora foram nossos pais ou nossos irmãos. E aí são encarnações, reencarnações de resgates, muitas vezes dolorosos. Aquele mau filho que eu fui, né, um dia, talvez eu tenha que reencarnar, e ao conceber o dom da vida, ao conceder o dom da vida a uma pessoa, ter que me passar por uma situação de ser um pai de um filho muitas vezes ingrato. Aquele pai desatento, irresponsável que eu fui, talvez me obrigue a passar por uma situação que eu tenha um pai também irresponsável e que pouca atenção dará para mim. Então, qual é o tamanho do seu amor? Porque pelo tamanho do seu amor a gente consegue dimensionar se você será bom como filho ou bom como pai. Se você será um bom ser humano. E ser um bom ser humano significa o quê? Ouvir os conselhos de Jesus e colocá-los em prática. De estender esse amor fraterno a todos os nossos jovens, a todos aqueles que convivem conosco, mas especialmente aos jovens, porque eles com certeza terão mais tempo, né, na maioria dos casos, para cuidar do planeta que nós estamos querendo deixar para eles, né? Muitas vezes a gente pergunta, né, sobre o futuro dessa juventude. Esse futuro não é um futuro que a gente possa dizer assim, olha, depende muito só das nossas preces e orações. As preces e orações são importantes, mas depende muito mais das nossas atitudes concretas. Educar é dar exemplo. E a pergunta que eu faço, você e eu somos bons exemplos para os jovens, para aqueles que estão nos observando? Preste atenção nisso. Que tipo de exemplo eu sou para essa juventude que está aí? As minhas atitudes, elas me permitem dizer que eu sou um bom exemplo? Que eu dou testemunho do espiritismo cristão para eles? Né? Uma pergunta que a gente tem que se fazer. E todos os dias respondermos, porque principalmente quem é educador convive com jovens todos os dias, né? A gente sabe disso. Mas não só os educadores formais das escolas, os educadores informais, todos nós somos educadores. Não existe pessoa que em algum momento não esteja dando algum exemplo, que em algum momento não esteja sendo observada, que em algum momento não esteja convivendo com algum tipo de jovem. Né? A gente sempre convive com eles. E o interessante, se a gente se propor a fazer essa reflexão, é o modelo, o exemplo que eu estou dando para eles. A gente aprende muito mais por exemplo, né? O exemplo, as palavras são importantes, mas os exemplos convencem, né? As atitudes convencem. É observando os nossos exemplos que nós educamos os jovens. É observando nossos exemplos que a gente vai fazer uma educação de melhor qualidade para os jovens. E os nossos exemplos falam muito das nossas atitudes. Jesus nos lembra que se conhece a árvore pelo tipo de fruto que ela dá. E os frutos que nós estamos dando são frutos saborosos? São bons frutos? Nós podemos dizer que as nossas atitudes contribuem para formar e educar jovens mais comprometidos com a vida? Vejam, eu tive muitos exemplos positivos no Brasil. Eu visito escolas do Brasil todo, eu trabalho como educador. Eu dou palestras, dou cursos, eu faço viagens. E eu posso dizer que eu conheço bem o Brasil. Desde o Rio Grande do Sul até o Acre, o Amapá. E eu visitei escolas de todas essas regiões. E quantos bons exemplos eu encontrei lá. Em São José do Rio Preto eu encontrei uma escola fantástica, pública, onde professores e alunos se entendiam maravilhosamente bem e conseguiam fazer um trabalho incrível. Essa escola esteve para ser escolhida entre as melhores escolas do mundo. É uma escola brasileira. Vamos falar dos bons exemplos. A gente tem muitos bons exemplos. Falar só o que está ruim é fácil. Mas vamos prestar atenção nos bons exemplos. E fora do Brasil também. Quando estive visitando a Alemanha,
na cidade de Frankfurt, eu estive convivendo numa escola onde eu tive uma cena insólita. Eu presenciei uma cena insólita. Um grupo de alunos entrou na sala da diretora em horário de aula. Eu falei, pronto, o que eles aprontaram? Vão levar bronca, né? Eles foram lá exigir a reposição de uma aula de um professor que havia faltado. Eu falei, nossa, igualzinho no Brasil. Você precisa ver quando eu falto lá. Eles fazem orações por mim, vão torcer. Quando eu volto, me recebem com festa. Igualzinho. É por isso que a Alemanha, depois de sair da Segunda Guerra, está na posição que está. Porque lá eles brigam para ter aula. Aqui muitas vezes a gente dá graças a Deus quando o professor fica doente e não vai para a aula. Ou fazemos os cursos universitários no bar da esquina, né? A aula começa às 7h15, às 8h10 o camarada está no bar, às 11h está no bar, o curso é feito no bar, né? Então, que tipo de profissional nós vamos formar, né? Que estudam os cursos superiores nos bares da vida. A gente precisa também valorizar a oportunidade, né? Os direitos têm que ser proporcionais às responsabilidades. Quando eu tive o prazer de conhecer José Saramago, um dos maiores escritores do mundo, aliás, o único escritor em língua portuguesa que ganhou um prêmio Nobel, ele deu uma palestra memorável aqui em São Paulo. Ele disse assim, para cada direito que nós temos, há um dever correspondente. Nós não temos só direitos, nós temos também deveres. Mas a gente sempre se lembra mais dos direitos do que dos deveres. Muito bem, eu quero uma juventude educada, séria, comprometida. A pergunta imediata que eu tenho que fazer, eu estou cumprindo os meus deveres para isso? Porque educar os jovens, eu repito, não é com palavras, você educa com atitudes. E as atitudes que eu tenho como ser humano, como cidadão, elas me permitem dizer que eu estou dando a minha contribuição boa para educar os jovens de hoje? A gente precisa pensar sobre isso, não é? Não são só os professores, né? Hoje em dia muita gente matricula a criança na escola e fala, ó, cria a criança para mim. Não funciona dessa forma. Eu tive um professor brilhante também, chamado Mário Sérgio Cortella. Tive aulas com ele na PUC de São Paulo. E ele deixou um grande legado para mim e para toda a geração que conviveu com ele e conhece o Mário Sérgio. Ele dizia assim, a função de educar nunca foi da escola. A função de educar é da família, do berço, dos pais. A escola instrui, a família educa. E aí? Nós estamos educando verdadeiramente os nossos filhos? É uma juventude fantástica que tem uma inteligência muito grande, mas precisa ser bem trabalhada. São diamantes brutos que precisam ser bem lapidados. E a lapidação desses diamantes se faz com muito trabalho duro. O martelo e o cinzel do escultor para lapidar as imperfeições, né, do ser humano são exatamente o Evangelho de Jesus e a vivência desse Evangelho. Não é verdade? Quando a gente vive o Evangelho de Jesus, a coerência do espírito evangélico, ela educa esses jovens. Olha que coisa maravilhosa. Faça ao teu próximo aquilo que você gostaria que fizessem para você. Nessa regra de ouro, estatuída muito antes de Jesus encarnar no mundo, nós temos aí um modelo a ser seguido. Ensinar os jovens a tratarem os outros como eles gostariam de serem tratados. Mas não só os jovens, a todos os seres humanos. Nós devemos fazer ao próximo aquilo exatamente que gostaríamos que fizessem para nós. E com essa certeza, nós temos a convicção de que fazendo assim, nós estaremos educando esses jovens para terem aquilo que falta muito. Sempre faltou, mas hoje falta muito também no nosso mundo, que é coerência. Coerência é uma virtude muito boa. A gente tem que ter coerência entre o discurso e a prática. Queremos jovens educados, não é? Queremos jovens espíritas coerentes. Então temos que dar exemplo da doutrina espírita, da vivência do Cristo, em todos os contextos de nossas vidas. E somente assim a gente vai realmente promover uma educação efetiva da juventude e de toda a humanidade. Lembrai-vos do que Kardec disse. Amai-vos, o primeiro mandamento. O segundo, instruí-vos. Amor e instrução.
Essa é a receita para a gente não só formar bem os jovens de hoje, mas para formarmos bem as próximas civilizações, as próximas gerações que irão nos suceder. Procedendo com amor e com valor especial à educação, nós vamos com certeza construir um mundo melhor, espelho do reino de Deus, anunciado por nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim possa ser, com a graça de Deus, com a graça de Jesus. Um final de sábado fantástico para todos, uma noite de sábado abençoada, um domingo muito feliz e uma semana repleta de paz, amor e prosperidade para todos. Fiquem com Deus.